pessoal, hoje o Opinião Placar é dedicado ao Flamengo. Flamengo ao lado do Palmeiras, todo mundo sabe, hoje a grande potência do futebol brasileiro. O Palmeiras foi campeão brasileiro no ano passado, o Flamengo ganhou Libertadores e ganhou também a Copa do Brasil. E continua se reforçando, um time cada vez mais recheado de estrelas. E é sobre o Mengão que a gente vai falar hoje, no nosso Opinião Placar, com essas figuras aqui. Leandro Quesada, tudo bem, Quesada? Tudo bem, Flavinho? Fechado, Tudo bem. tudo bem. E você, Felipe Facicani, o senhor vai bem? Tudo bem. Nossa, que bom. Puxa, primeira vez eu faço uma pergunta, ele responde e tá ótimo. Se fosse sempre assim, porque você quer ver uma coisa? Olha só. Lá vai. Facicani, como é que vai ser o Flamengo em 2023? Favorito. Podemos ir embora, vamos embora. Vambora, Acabou? É só isso? Favorito é o quê, Facicani? Só favorito? Não, favorito é o rebaixamento, é isso. Não, o favorito. O Flamengo vai jogar. A Série C. Não, o Flamengo vai jogar vários. Favorito a tudo. Talvez exceção ao Mundial de como é que eu Clubes, em que o aguento? Real Madrid é o principal time do planeta e, obviamente, ele tem a condição maior de ser campeão, mas o Flamengo, assim como contra o Liverpool em 2019, como foi o Palmeiras contra o Chelsea, tem tudo para fazer um jogo de igual para igual. Volta um pouquinho mais atrás, contra o Hamburgo. Não, o Hamburgo não foi. Contra o Liverpool em 81 também, fala. Não, aí ele era muito mais Contra favorito. o Bangu em 1966. Não, tá bem. Não, agora voltando. A realidade é 2023, que a pergunta puxa. é 2023. Não é vamos contar a história do Flamengo. Mas e 2023. o Palmeiras? O Palmeiras não é favorito Não, a tudo o assunto também? é Flamengo. Tá. E Desculpa. dentro do assunto Flamengo, o que eu posso dizer é, tirando o Mundial contra o Real Madrid, em que ele tem a condição de fazer um grande jogo e vencer, mas não é favorito, em todas as outras competições, principalmente Campeonato Carioca, ele é muito favorito a ganhar. Muito. O Campeonato Carioca, ele é obrigado a ganhar. Sim. Só isso. E Libertadores, Favorito. Brasileiro, Favorito. Supercopa da Libertadores. Não, é Não, Recopa é Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, né, o animal. desculpa. Favoritíssimo. Mundial para reforçar, Mundial, ele tem condição de vencer, mas não é favorito. Copa do Brasil. Favorito. Ufa, olha, vou te falar, hein? Isso, bom, porque contratou um monte de gente também, né? Ué, Quesada? quer que eu falo o quê? Falar que Não, ele é favorito, sua opinião, Flavinho, sua opinião. Tô errado? falar que ele é favorito, eu até concordo com o Facinho, isso não quer dizer que ele vai ganhar tudo, né? Porque teria que combinar com os russos, né? Ele esqueceu de outro campeonato. Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. 50-50. Ah, é com o Palmeiras. 50-50. é. Vamos lá, Jogo é Quessadinha, grande. fala você, porque isso aí só fica falando aí, favorito. E essa favorito, análise favorito. também serve para o Palmeiras, né? São os dois grandes times para a temporada claro. de 2023. Quando a Exatamente. gente fala de Palmeiras, a gente... Menos, Palmeiras, no caso do Palmeiras, menos pro Mundial. É, porque o Palmeiras não Não, tá porque no ele não Mundial. ele não está. vai participar. Não está, ô tonto. Sim, não eu tá. sei. Eu só, Se tivesse, eu era o acho mesmo que eu só comentário. acho importante Não fazer essa tem nada a ver ressalva. com o assunto Flamengo. Pode Foque no continuar, Flamengo. Quesada, por favor. O Flamengo trouxe o Gerson, né? Então, quer dizer, ele traz um reforço incrível. O Gerson arrebentou naquela primeira passagem pelo Flamengo. Eu disse aqui durante a semana que se ele não tivesse ido para a França, o Gerson, se ele tivesse permanecido na Gávea, a chance de ter vestido a camisa da seleção brasileira seria muito maior. Eu não tenho dúvida disso. E vou dizer pra você de ser titular, viu? Porque era pra titular. ser ali um Casemiro e Gerson, Hoje até tava fica legal, mais viu? fácil a gente analisar, porque o Gerson é mais jogador que o Fred. E do que o Paquetá, eu acho. E do que o Paquetá, Sim. também Mas posso concordo. dizer uma outra E coisa se o que essa Bruno dica- Guimarães tivesse vindo numa situação melhor, até física e tal, ali é pau a pau o Bruno Guimarães com o Gerson. Mas enfim, para saber o tamanho do Gerson na fila do pão. Você sabe que... Você não vai concordar comigo? Não, eu vou em partes, pelo seguinte. A Partes. primeira temporada dele no Olympique Marseille com o São Paulo foi excelente. Excelente. Tanto na participação de gols, como, obviamente, na mecânica da equipe, jogando como aquele atleta que hoje o jargão diz que é híbrido. Ou seja, ele é um meia que joga mais aberto pela esquerda, trabalhava com o Payet, enfim, era um jogador muito importante. E foi bem. A segunda temporada mudou o técnico, aí ele perdeu espaço. Mas, a história da seleção, Quesada... e você, como um cara muito bem informado de CBF, também pode acabar tendo essa mesma linha de raciocínio minha. Sabe por que o Gerson perdeu espaço na seleção? E por picuinha, e pra mim, achei que foi ridículo se pensassem assim. Naquela vez em que o Gerson, com razão, em 2020, depois que o Flamengo disputou o Mundial, em que os jogadores ficaram trabalhando até quase 20 de dezembro, o Gerson pediu os 30 dias direito dele de férias para terminar a temporada dele muito bem, se reenergizar para 2020
e, claro, iniciar o trabalho dele com o Flamengo. Só que o Gerson estava convocado para o tal do pré-olímpico. E, desculpa, se você colocar o sub-17, você se classifica no pré-olímpico. E o Gerson falou, gente, eu não quero jogar o pré-olímpico porque eu quero descansar. Posso brigar de novo por outras vagas? Pediu a desconvocação. Aquilo ali internamente pegou mal, o Tite ficou pé da vida, achou que foi uma atitude rebelde. E, coincidentemente, dali pra frente, o Gerson não mais foi citado em seleção. Então, Quesada, na minha visão, não foi nem porque ele foi pra França ou se ficou no Flamengo, não. O Gerson não foi a uma Copa do Mundo por causa de uma picuinha ridícula e política da CBF e da comissão do Sortite. Mas deixou de ser visto mais. Se tivesse no Flamengo, seria mais fácil. A gente tem os campinhos aí para mostrar o que será o Flamengo em 2023, mas já que estamos falando do Gerson, a gente tem números legais aí para mostrar do Gerson no Olympique de Marseille. A primeira passagem dele pelo Flamengo comparada com o Olympique. Uma temporada apenas no Olympique de Marseille. E não peguei essa metade dessa atual temporada. No Flamengo, embora ele tenha chegado em 2019 e saído em 2021, não foram temporadas completas, né? Porque ele chega na metade de um ano e sai na metade do outro. Ou seja, metade de 19, a metade de 21. Ficou 2 anos. Não, ficou 2 anos. Sim, mas 2 temporadas, então. Como se fosse okay. o equivalente, se fosse a temporada europeia, o equivalente a 2 temporadas. Do velho continente. Então, 6 gols, 11 assistências. Certo. Já no Olympique, em apenas uma temporada, né? E aí a temporada, no caso, é metade, né? Metade de um ano para metade do outro. 11 gols e 7 assistências. Ou seja, ele fez mais no Olympique em números, tá? Tô falando de desempenho aí. A partir desses dois itens do que ele fez no Flamengo. Não que não tenha ido bem no Flamengo. Só que no Flamengo tem um detalhe. Parece que ele ganhou alguns títulos importantes aí. Sim. Coisa que no Olympique... Aí você vai atacar um outro problema. O Olympique hoje não é uma grande força da França, apesar do tamanho do Olympique ser o único francês campeão da Champions League, mas o investimento é menor do Paris Saint-Germain, que é, enfim... Então, mas aí também é problema. Aí o jogador tem que saber para onde ele vai. Eu tô dizendo, se eu sou um jogador de futebol e tô num projeto vitorioso como o do Flamengo, o Gabigol ficou. Também não foi pra Copa, tudo bem, mas ficou. Ficou onde ele estava feliz, onde ele tá performando, onde ele tá fazendo vários gols. Pra Copa tá também por picuinha de Tite. Que eu acho que é bobagem também, porque assim, um outro jogador pode fazer isso e o Gabigol não pode. Porque se for assim, então, muitos jogadores que foram pra Copa não deveriam ter ido, né? Claro. Se for pro comportamento fora de campo. Assim. Que é uma outra história. Eu teria levado o Gabigol pra Copa, tá? Sim, só pra deixar claro. Eu também. Tudo bem? Posso mostrar o campinho agora, Facicani? Claro, mas o senhor não tem comando no programa hoje. Não, eu sou apenas um distribuidor aqui, né? O senhor tá Santos... comandando mal o programa. Varela, estou conduzindo mal o programa. Tá Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Gerson, João Gomes, bela dupla de volantes, hein? Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse time é 10 mil vezes melhor do que o Palmeiras. Facicani. Mas aí é a sua opinião. Lógico que é minha opinião, fui eu que dei. Enfim, mas o time é ótimo, não vou dizer que não. Sim, individualmente, ele tem mais jogadores com recursos. Se bem que a defesa do Flamengo, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz e Varela, na minha visão, é inferior a toda a defesa do Palmeiras. Eu acho o Marcos Rocha melhor que o Varela. A dupla de zaga do Palmeiras é melhor que a dupla de zaga do Flamengo, Davi Luiz e Léo Pereira. E hoje o Piquerez é mais lateral que o Felipe Luiz, até pela condição física e de idade, tá? Aí do meio pra frente, a gente pode desenhar um Flamengo que tenha jogadores melhores que o do Palmeiras. E outra coisa, apesar do João Gomes, eu ser muito fã do futebol desse menino, ele é muito bom, ele é um desses chamados operários de meio campo, que trabalha em várias situações, tanto para defender como para atacar. Não sei se eu descartaria Thiago Maia. Porque o Thiago Maia faz a função Então bota o time João. reserva enquanto você fala aí, porque você vai ver o Thiago Maia ali, nós botamos no time reserva. Sim, o time reserva é excelente. O Thiago Maia faz essa função melhor do que o João Gomes com a bola nos pés, ele é um cara de melhor refino, e isso para o Flamengo, se ele for jogar como espera o Vitor Pereira, com posse de bola, sufocando o adversário, você tem um jogador com mais recursos criativos. Põe de novo o campinho reserva ali, que eu quero que Quesada falha. Eu não lembrava do Rodrigo Caio, gozado. Em 2022 ele desapareceu, né? Ele tem se machucado muito. E o Flamengo acabou contratando o Davi Luiz, lá com sumiu. O Rodrigo Caio, que foi um grande nome em 2019. Esse time do Flamengo, o time B, vamos colocar assim, olha, quanto cara legal para fazer parte do time principal na necessidade. Isso se chama banco.
Né? Exato. Esse com a time... ressalva, só desculpa que te claro, interromper, com a ressalva do goleiro, que o Rossi ainda não foi Não sabemos contratado, ainda, e o Hugo pode sair até. Hugo é um bom E goleiro. pode sair, que tem proposta pro Se Japão. o mas- Hugo sair, evidentemente que o Rossi vai ser... Né? vai ser... Tem muita gente. criar vai uma ser outra? contratado, Posso criar é. uma E tem outra lá o Bruno polêmica? Henrique que tá voltando. Deixa eu só encerrar uma Vai coisa. lá, Só vai pra lá, falar. vai lá. Esse time aí, só que eu queria falar, Facinca e Flavinho, esse time B do Flamengo é melhor do que uns 14, 15 times da Série A Fácil. do Campeonato Brasileiro Pô. que vão disputar o Campeonato Fácil. Brasileiro. Fácil Sem ofensa nenhuma, olha, vou falar pra Não tem você. problema nenhum. O mérito é do Flamengo que conseguiu É. formar um time desse. E Eu outra queria o coisa, Cebolinha, vocês nem sabem qual é o meu time. Eu queria o Cebolinha no meu time. Thiago eu queria Maia, o Thiago Maia. O Pablo cairia bem. Bruno Né, Henrique Miguelete? e o Bruno Ayrton Lucas. Pô, Bruno Henrique tá de brincadeira. Bruno Fácil. Henrique, né, Bruno Henrique, fisicamente, que, né? Marinho. que a gente tá torcendo muito pra que Mateuzinho, volte acho bem. legal. Ayrton Lucas é um bom lateral. Olha, o França também. Ó, Ou seja, todos esses caras cairiam bem no meu caíram time. mesmo. é. Eu vou O te time falar uma inteiro. coisa, Quesada. Tirando o Mateuzinho, porque aí eu acho o Varela melhor. O Varela é, logicamente, até pela experiência, muito mais lateral que o Mateuzinho. Se todo mundo tiver na mesma condição, o Rodrigo Caio e o Pablo formariam a minha dupla titular do Flamengo. O Ayrton Lucas seria o meu lateral titular do Flamengo hoje. O Ayrton Lucas é muito bom jogador. E quando entrou, inclusive até na final da Libertadores, contra o Atlético Paranaense, deu uma baita de uma resposta. Ele é muito bom jogador. Inclusive a jogada do gol da expulsão do Pedro Henrique, que 5 minutos depois nasce o gol do Flamengo, surge numa bola esticada na ponta esquerda, que o Pedro Henrique dá uma chegada completamente atabalhoada em cima do Ayrton Lucas, que estava para fazer a jogada de linha de fundo. Ele é bom jogador. Cria de Xerém, Cria de Xerém. como o Pedro Como o Gerson. e como o Gerson. Isso Exatamente. você não fala. Quer dizer, na hora de ficar só falando do Flamengo, eu porque o sou do Flamengo, Flamengo, porque o gente. Mengão, Não, a porque gente não sei o quê. valoriza Xerém Na hora com de toda falar, tem que falar, não tranquilidade. fala. Se eu O não senhor fico, também não sabia. se eu não fico cutucando, não sai nada não aí. venha não com sai esse nada. falso moralismo agora, pelo amor de Deus. Nós temos opiniões importantes sobre o Bora, Flamengo. Podemos bora, colocá-las? claro que sim. Uma delas é do nosso queridíssimo Luciano Calheiros. Luciano Calheiros, que hoje está trabalhando em Santa Catarina. Tá né? lá, Foi nosso Globo colega. Santa Catarina. Globo Santa... É global, né, gente? O Global. rei de Camboriú. Eles querem aparecer aqui, esses caras da Globo, o tempo inteiro. Eles ficam não. mandando vídeo, eles ficam mandando mensagem, selfies. WhatsApp. É. Grande E aí a Luciano. gente pega alguns, por exemplo, o Galvão Bueno mandou, eu não vou colocar Não no vai- ar. Esse não vou colocar. E o Calheiros, inclusive, cobrou o Faz cachê muito pelo vídeo. gesto. O Calheiros? Cobrou cachê. Poxa. Tive que pagar. Cara, Foi Luciano complicado. Calheiros, falando do Mengão também. Vamos lá, para Santa Catarina. Grande Flavinho Gomes, Felipe Facincani, Leandro Queçado, olha aqui, ó. Olha aqui, olha. Que paraíso, que beleza. Direto aqui da ilha de Florianópolis para reencontrar esses grandes companheiros. Um beijo também pro grande Rogério Micheletti. Que prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Flamengo 2023. Acho que mais uma vez, Flamengo entra muito forte como o principal clube hoje do futebol brasileiro, até pelo elenco que tem, mantendo seus principais jogadores e com acréscimos muito importantes, né? O Rodrigo Caio, que pouca gente lembra, né? Mas Rodrigo Caio, que passou 2022 praticamente dentro do departamento médico, agora tudo leva a crer que terá um ano bem melhor no aspecto físico. E além dele, o Gerson, né? A gente não pode ignorar um grande jogador, um dos principais na história recente do próprio Flamengo e volta com certeza para agregar muita qualidade ao meio-campo, ao lado do João Gomes, ao lado do Vidal. Enfim, o Flamengo tem tudo sim para mais uma vez disputar todos os títulos nas competições que disputar, inclusive o Mundial. Embora o Real Madrid, evidentemente, seja o grande favorito no Mundial de Clubes, o Flamengo não dá para ser descartado. A gente lembra lá atrás que contra o Liverpool conseguiu fazer uma partida, não digo assim equilibrada, o Liverpool foi superior, mas o Flamengo, né, foi competitivo. Foi competitivo. O Queçada, isso aí é um mirante da casa do Calheiros, é isso? É o sítio, né? O Ah. sítio. É um super terreno que ele tem lá em Em Santa Catarina. não sei quantos mil metros quadrados. Na ilha, Sítio em arqueológico, né? Florianópolis. Tem paleontologia, tudo, Ele é- mesmo, ele tudo é- lá. Sítio arqueológico? O que você está sim. falando? Você está louco? Sim, ele tem. Sítio arqueológico. Não, eu falo assim, cara, você conhece bem o Calheiros. Ele Infelizmente, esse né? lugar, Infelizmente, esse Enfim, lugar tá eu tive é que muito abrigá-lo bonito, né? muitas vezes em casa, inclusive no Rio de Janeiro, né? Quando o Calheiros morava em Niterói, a gente morava na época do Fox Sports, eu morava no condomínio da Fox. O estoque de amendoim e salgadinhos? Não, tudo. Roubou tudo. Comia tudo. Tudo. Eu passava sexta-feira no mercado pra comprar aquele estoquezinho que eu gostava de comer
belisquete Você de come madrugada. besteira, Tal, você gosta de comer gosto, besteira. adoro. É. E aí, quando chegava domingo e ele morava em Niterói, e ele trabalhava de manhã cedo na Fox, né? Então, Fascicani, pô, vou ter que ir até Niterói, não dá, pô, posso dar uma capotada? Eu falei, não, claro, né? Aí Fazer o quê, ele né? A dormia gente na sua ajuda. casa, vocês dormiam juntos. Não, cada um no quarto separado, evidente, até porque não dava pra dormir com o Calheiros. O Calheiros não tem muita educação. E aí, de madrugada, eu ouvia barulho de casa quando ia ver. Ele era roncando. Não era roncando. Roubava salgadinho, refrigerante, tudo. Abria a geladeira no dia seguinte, não tinha mais nada. Fazia muito bem, cuidava da sua saúde. Ah, cuidava, imagina. Temos Beijão pra ele, temos saudade, mais opiniões figura. do Flamengo aqui sobre o Flamengo. Segundo o Fascicani, favorito a todos os títulos que vai disputar o ano que vem. Esse ano, quer dizer, perdão. A gente esse mostra ano, um campeão com 2023. 2 times titulares. O Quesada fala que o time em reserva é melhor que 15 times do Campeonato Brasileiro. Eu concordo com vocês. Ou não, o Flamengo não é favorito, ele é coadjuvante. A questão é o técnico, mas eu vou deixar o técnico para depois do Bernardo Ramos. Quem vai falar sobre o técnico é o Leandro Quesada, que é um cara mais equilibrado. Agora sim. É um cara equilibrado, que não tem nenhum ranço, não tem nenhuma mágoa. Eu vou É, perguntar vai do perguntar de VIP Vitor para você. É isso, é ótimo. O É a melhor pessoa do nosso mundo. Bernardo Ramos, especialista em futebol carioca, Estará especialista conosco em Flamengo. pela Placar no Mundial de Clubes, cobertura especial nossa lá no Marrocos, hein? De vocês que eventualmente não o conhecem, já vão se acostumando com o rosto do nosso Bernardo Ramos, que estará lá no Marrocos de 1º a 11 de fevereiro. Esse é o período, né, do Campeonato Mundial, que terá como representante brasileiro o Flamengo. Claro. Certo? Sim, porque é o atual campeão da Libertadores. Sim, claro. Você queria que fosse quem? O Sport Não, Boys é do porque Peru? teve um campeonato Sport mundial Ancache aqui, do meu Peru, querido. lembra? Teve um campeonato mundial aqui no Brasil, Caracas. em 2000, que tinha 2 representantes brasileiros. Não, mas é um outro formato. Não, o Flamengo é o representante da América do Sul. Um não é deles, só do inclusive, Brasil. não tinha ganhado o Libertadores. Ele, mais do que ser representante brasileiro, E foi campeão. ele é representante Na da América verdade, do Sul. Você desestabiliza o homem. Não, olha, cara, olha. Ai. Fascicani, você tá falando demais. Você fica pegando mais no pé do Palmeiras. Você que planta besteira. vai lá. Bernardo Ramos, Bernardo. fale também no Mengão. Vamos lá. Fala Flavinho, Quesada, Fascicani, amigos da Placar. Bom, é um Flamengo que começa num outro sistema tático, ou pelo menos uma outra ideia de jogo que será implementada pelo técnico Vitor Pereira. A gente fala do jogo de posição às vezes no Brasil como se fosse um monstrengo, e não é. É um jogo de ocupações de espaço com jogadores diferentes. Em cima disso, por exemplo, Gerson pode ser uma peça fundamental nesse novo esquema a ser adotado pelo técnico Vitor Pereira. Por quê? No futebol francês, Gerson jogou no Olympique de Marselha por muitas vezes com Jorge Sampaoli, quando foi muito bem, aliás, com 13 gols e 10 assistências, como um jogador, um meia atacante pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha com Dimitri Payet, e deu muito certo. Arrascaeta, por exemplo, pode ser, como foi com Jorge Jesus, um jogador a ser utilizado também pelo lado esquerdo, sempre com Gabigol e Pedro, como já disse o próprio Vitor Pereira, adiante. Saudações, pessoal! Um abraço pro nosso Bernardo Pereira. Eu queria fazer um negócio aqui, Fascicani, antes do Bernardo Pereira, tô com o Vitor Pereira na cabeça. Bem feito. Pro Bernardo Ramos, nosso querido Bernardo Ramos. Antes do Quesada falar do Vitor Pereira, eu queria botar uma imagem aqui congelada, Fascicani, porque eu acho que é importante. Porque você faz muitas lives também no seu canal, né? Naquele quartinho ordinário lá na sua casa. Vamos voltar a falar do Flamengo. Não, peraí. Você pendura lá uns cachecóis, uns negócios meio esquisitos. Não, esquisito observe, é você, entendeu? Lençol, né? Lençol, toalha. Você quer falar de plano de fundo comigo? Observe. Sua casa parece uma loja de brinquedo velho. Observe, Fascicani. Isqueiro, os elementos da cama, feio, olha a sofisticação do cenário do Bernardo. É um pano. Você vê ali, no canto Ah. direito superior, uma foto de quem? Do Zico. Galinho de Quintino. Sim. Aí abaixo você vê uma João foto Saldanha. de João Saldanha. Ali segurando um troféu Pepe ali. Guardiola. Pepe Guardiola. Sim, o Bernardo virou... Abaixo um vaso de não sei, é uma planta. suculenta, Fascicani, chama isso aí. Não sei Você como nunca ouviu falar de suculentas? Não, claro que não. Deveria ter E ouvido. embaixo tem a outra parte do abacaxi. Primeiro que o jogo sujo eu tenho. E outra aquele coisa, livro. É e a ótimo. literatura que está ali presente. Jogo Literatura sujo. social. Aliás, não sei Tá se você sabe, Política são três, o jogo despolítica sujo e... Despolítica. são 3 versões, né?
como eles roubaram o jogo sujo, um jogo ainda mais sujo. É outra coisa, é É diferente. É outro nível. Muito E o obrigado. primeiro E, Bernardo. gol com, de David e Alaba. o Bernardão, um abraço, Bernardão, com a camisa do PSG. Do Paris Saint-Germain. Paris E Saint-Germain. não a o Bernardo camisa virou titular. modinha, agora Paris Saint-Germain, City, ele era raiz. Não sei o que aconteceu com ele. Leandro Quesada, Victor, não é nem Victor, é Vitor, só sem o C mudo. Pereira foi apresentado. Aliás, foi o Flamengo escolheu a hora perfeita para fazer a apresentação do Vitor Pereira no dia e na hora do sepultamento do Pelé. Né, fazendo aqui uma crítica bem direta ao Flamengo, que não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido. É, entrevista coletiva e tal. Mas fale do Vitor Pereira. Isso, Quesada, fale. E um desafio, Eu serei- fale do Vitor Pereira sem mencionar a sogra do Vitor Pereira. Não, sem. Então, eu até ia falar da sogra. Eu Mas enfim, tenho eu acho que ele certeza. tem tudo para dar certo no Flamengo se ele não inventar a doença da sogra. Se ele for sincero, o sincerão da massa com o Flamengo, algo que ele não fez com o Corinthians. Então é muito bom a cúpula tomar cuidado. E da mesma forma que ele estava no Corinthians e acertou com o Flamengo, ele pode fazer com o Flamengo no meio de alguma competição importante e acertar com o outro, com o E próximo. voltar pra Europa. E voltar para a Europa. E fute- deixar o projeto na mão, que não é legal. E taticamente falando, eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo vai no primeiro jogo, nos primeiros 5 minutos, vai querer compará-lo com o Jorge Sim, Jesus. mas não tenha Então, dúvida. o que Não você tenha acha que dúvida. vai Eu rolar? acho que o Jorge Jesus foi o maior técnico do Flamengo nesses últimos tempos. Ninguém conseguiu chegar perto. Jorge Jesus Futebol Clube. Sim. Eu acho que se tivesse que voltar a trazer um estrangeiro, eu faria tudo para trazer o Jorge Jesus. Mas assim, ele vai encontrar no Flamengo o que faltou para ele no Corinthians. Foi elenco. Não dá para comparar. A gente viu aí, olha só o elenco. Que também não pode ser desculpa, porque o Corinthians também tinha um belo time, né? Ponto, mas com limitações. Sim. Agora, ele conseguiu fazer um negócio incrível no Corinthians, que é o recorte da Copa do Brasil. Ele conseguiu levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, também não contra grandes adversários, né? Exatamente. Teve algumas facilidades Poxa, ali e É tal. isso que eu tô falando. Mas ele conseguiu fazer 2 grandes jogos contra o Flamengo. Eu acho que isso é muito positivo. Ou seja, na visão do corintiano, né, quem torceu para o Corinthians naqueles 2 jogos, viu o seguinte, não tomamos uma pancada que muita gente pensou que ia acontecer. O Corinthians foi lá, encarou, fez 2 grandes jogos, e no detalhe do pênalti, o Flamengo esteve mais preparado, perdeu o título nos pênaltis. Nesse recorte, bacana. Só que o detalhe, nas outras competições, o trabalho do VP foi de medíocre para baixo. Muito bem. Todos. Você os não vai outros. falar, Facincani, sabe por quê? Porque eu tenho aqui um cronômetro que está indicando aqui que Não, o não, nosso Quesada tempo fala, você- já está Quesada encerrado. é muito mais entendeu? importante que eu. Você quer falar, mas eu te dou 20 segundos. Não, te dou Sobre o 18 segundos. Sobre quem? Sobre o Vitor Agora Pereira. 15 segundos. 14. Pereira? Agora 14. 13. Vai, fala logo. Facincani. 11. Se, repito, como o Quesada disse, não Se quiser você vai aparecer repetir mais... o que o Quesada disse, você não, precisa falar. Não. Se não quiser aparecer mais que o elenco, como em muitos momentos quis no Corinthians, e ter uma gestão de grupo mais maleável, pode dar muito certo. Tá Caso bom, chega, vai. contrário- Tá bom. Tá bom. Tá vendo? Não adianta nada. É melhor encerrar Não o foi programa. combinado. Facincani, muito obrigado pelas suas informações, Obrigado, pelas eu suas me senti opiniões. E você acha o quê? Eu acho tudo isso que vocês acham igual. Agora, a opinião importante para encerrar. Michelete, Vitor Pereira. Não pode. Nossa, que vá pro inferno. Que isso, gente? Pessoal, Melhor encerrar. amanhã estamos de Eu volta. ouvi. Falamos Não, chega. hoje bastante do Flamengo. Nossa, Deixe mas- aí o seu. Que isso? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se neste canal para você receber as suas notificações. E se prepare, porque durante a semana, a gente vai dar muitos brindes. Entre eles, nós vamos dar alguns exemplares, vamos distribuir alguns exemplares da edição especial de Placar, que foi publicada, que foi às bancas na sexta-feira, a edição especial sobre Pelé, né? Sobre Edson Arantes do Nascimento, que nos deixou no último dia 29 de dezembro, tá bom? Uma edição histórica. Se você não tem ainda, corra nas bancas, compre a sua, e a gente vai entregar algumas aí durante a semana para os nossos inscritos aqui no canal, tá bom? Para mim Falou. também. Para você também. Valeu, Para Flavitio. você também, mas eu vou cobrar. Tchau, Facincani. Tchau, Quesada. Valeu, até a próxima. Valeu.